figura brasileira para abordar assuntos econômicos. Essa mãe Ela aqui é é sensacional. maravilhosa, né, Bom dia, Maria Rafa? Lúcia. Tá elegante? Tudo bem? Bom Tá dia, mutado. Maria Lúcia. Seu celular, seu telefone, Tirar o seu mute. fone Eu não está consigo. maldito. Pronto, bom dia. Buenas. Maria Lúcia, a gente estava ansioso para falar com você, porque tem essa Muito. história do Campus Neto, assim, que eu no campo econômico, minha cara, meus caros despertonantes, eu sou, pelo menos nesses aspectos mais técnicos aqui, mas fala imposto, questão fiscal, ok, entendo. Gestão de ativos não é comigo, Maria Lúcia. Aí eu vou te perguntar, como você viu essa declaração do Campos Neto? Exatamente quais são as implicações dessa história de terceirizar gestão de ativos do Banco Central? E como você tem visto também a reação, né? Porque a reação a essa fala do Campos Neto foi firme. Rogério Correia, deputado do PT, defendendo a destituição desse pilantra, né? Um adjetivo forte aí, chamou de pilantra propriamente. E a Gleisi Hoffmann também deixou fora Campos Neto, né? E defendendo a saída dele. Você analisa pra gente essa questão, Maria Lúcia, pra gente entender, porque você explica de um jeito tão claro e fácil, e essa reação também? Sim, olha, em primeiro lugar, né, muita gente nem sabe qual é o papel do Banco Central. O Banco Central, ele foi criado em 1964, lá no início da ditadura militar. Antes, toda essa administração era feita dentro do próprio Ministério da Fazenda. Tinha um setor no Ministério da Fazenda que se chamava SUMOC, que cuidava da moeda, do crédito, das reservas internacionais, cuidava de tudo isso. Com a ditadura, que, aliás, na minha avaliação, nos meus estudos, análises, o principal objetivo da ditadura foi exatamente implantar esse modelo econômico que amarra o Brasil. E uma das peças chaves para amarrar o Brasil é esse funcionamento sempre do Banco Central de costas para o Brasil. Desde o início, o Banco Central funcionou de costas para o Brasil, na mão de banqueira, etc. Mas agora, a coisa está mais grave, depois da aprovação da Lei Complementar 179, porque entregaram de vez, né? O Congresso Nacional foi profundamente irresponsável, principalmente a Câmara dos Deputados. Arthur Lira botou esse projeto de independência e autonomia do Banco Central para votar no início de 2022, 2021, antes de criadas as comissões. Então, e votação virtual, sem debate algum. Então, qual é o papel do Banco Central? O Banco Central, gente, é um dos órgãos mais importantes da economia do país. Ele cuida da nossa moeda, ele cuida do câmbio, da conversão da moeda em outras moedas internacionais, ele cuida das nossas reservas internacionais, ele cuida de toda a política monetária do país. O que é a política monetária? A política de juros, a política de enxugamento de moeda que ele faz lá. Quando ele acha que tem muita moeda em circulação, ele tira. Quando ele acha que tem pouca, ele solta. Mas geralmente aqui no Brasil só tira. É uma escassez brutal de moeda em circulação. Para quê? Justamente para ter juro de mercado mais alto, porque se tivéssemos mais dinheiro circulando na economia, o juro de mercado cairia. Então, ele define a Selic, que é a taxa básica de juros, que vai influenciar em todas as demais taxas, e ele administra os ativos financeiros do país. Qual é o principal ativo financeiro do país? As reservas internacionais. Mas não só, viu? O Banco Central lida com outros ativos, inclusive no início da pandemia, quando ele soltou aquele benefício bilionário para os bancos, ele permitiu que os bancos criassem um papel próprio. O próprio banco vai lá e emite um papel, entrega aquele papel no Banco Central e recebe dinheiro. Tá? Então, ele administra esses ativos. Agora, esses ativos não são coisa privada. As reservas internacionais brasileiras, elas foram constituídas principalmente com título da dívida pública, pagando esses juros exorbitantes. O título da dívida brasileira paga
o maior juro do mundo. Então, não é dinheiro para jogar assim para o setor privado. Agora, ele já vem administrando irresponsavelmente, viu, Rafael e Bruna? Nós, da Auditoria Cidadã, entramos com um requerimento de informações com base na Lei de Acesso à Informação para saber por que o Banco Central torrou cerca de 60 bilhões de dólares de reserva internacional nos últimos anos. Gente, 60 bilhões, quando o dólar estava lá a 6. Nós estamos falando de uma bolada de dinheiro e que não tem transparência. Por que ele torrou? A única informação que tem é assim, intervenção no câmbio de tal dia. E aí ele torra lá 30 bilhões, 40 bilhões e vai torrando. Intervenção no câmbio. Então, nós fizemos requerimento de informação. O que justificou aquela intervenção? Porque todo ato tem que ter uma justificativa. Ou vai simplesmente rifando reserva que foi construída com o suor do povo brasileiro, à custa de dívida pública. Dívida que depois é justificativa para arcabouço fiscal, para manter teto, para contra-reforma da Previdência, administrativa, privatizações. A dívida está por trás de tudo isso. Então, a gente faz dívida para criar reserva, para dar uma segurança. O Banco Central vai lá e torra a reserva. Ele tem que dizer por quê. Esse requerimento passou por todas as instâncias do Banco Central, até a presidente. Nós recorremos, não respondem. Recorremos à CGU, Controladoria Geral da União, chegou a prorrogar o seu prazo para responder, falou que estava verificando, depois simplesmente resolveu, o Banco Central tem atribuição para administrar essas reservas, para fazer intervenção. Ele tem a atribuição, mas ele não pode fazer o que ele quer sem justificar. Recorremos, fomos à última instância. A última instância manda esse pedido para 7 ministérios diferentes. Vamos ver se alguém se debruça sobre isso, principalmente depois dessa notícia. Passar para o setor privado administrar nossas reservas? Olha, depois dessa aí, eu acho que pode acabar Banco Central. Para que Banco Central, então? Para quê? Para ficar aí colocando taxa de juro para atender interesse de mercado? Para ficar aí julgando pacote trilionário para os bancos? Para torrar reserva sem dizer por quê? Para comprar ouro? Vocês viram aquela denúncia? Já tem um tempo da UOL. Ele comprou toneladas de ouro. Justamente nesse período em que o garimpo ilegal tem sido flagrantemente denunciado no país, sem dizer a fonte, sem dizer de onde que ele comprou. Será que o Banco Central comprou ouro de garimpo ilegal? A gente quer saber. E os erros, né? Erro de fluxo cambial, outro erro depois, e prejuízo. Ano passado, 2022, Banco Central apontou um prejuízo de quase 300 bilhões de reais. E tendo recebido durante o ano 212 bilhões de reais de presente do Tesouro Nacional. Imaginem isso, o Tesouro Nacional deu de presente para o Banco Central 212 bilhões, juros pagos sobre os títulos que o Tesouro também dá de presente para o Banco Central. O Banco Central recebeu esses 212 bilhões em 2022 e ainda apurou um prejuízo de quase 300. Eu vou te falar. E mais, para onde vai esse prejuízo? A Lei de Responsabilidade Fiscal autoriza o Banco Central a devolver esse prejuízo para o Tesouro. Gente, é demais, é demais. É uma administração temerária, por isso que desde o ano passado a Auditoria Cidadã pede uma CPI do Banco Central. Mas o que o Congresso faz? Fica lá fazendo CPI do MST. Tinha que fazer CPI do Banco Central. Boa, Maria Lúcia. A gente sempre, em geral, claro que a gente analisa cada hipótese, mas essa aí, muito factível. Improvável que avance no Congresso, né? Ainda mais considerando essas características do atual Congresso, mas a sua luta é muito digna, muito nobre, tem absoluto respeito nosso por aqui.
Tem perguntinha, Bru? Agora, Fatorelli, ontem estávamos conversando, nós duas, e a gente falou sobre o programa Desenrola, né? E aí eu queria perguntar para você, né? Como vai funcionar o programa Desenrola e se eles, né, vão acabar, quem é beneficiado nessa história? É o governo? São os bancos? Ou será que são realmente as pessoas? Então, Bruna, é super importante que haja um incentivo para as pessoas regularizarem suas dívidas, porque cerca de 80% das famílias brasileiras estão endividadas, muitas desesperadas, e a principal razão dessas dívidas é justamente a taxa de juros exorbitante. O maior volume de dívidas que existe no Brasil, segundo os dados da própria Confederação do Comércio, são dívidas em cartões de crédito por gente muito pobre. Por que aconteceu isso? Veio a pandemia, veio o desemprego, os emissores de cartão de crédito distribuindo cartão de crédito a rodo, a pessoa vendo ali sua família passando fome, o que ela fez? Foi lá e comprou comida. Foi dívida de supermercado. Comprou comida e ficou com uma dívida. E esses emissores que distribuem assim à vontade cobram taxas de juros assim inacreditáveis. A média de taxa de juro de cartão de crédito no Brasil é 450% de juro ao ano. Você imagina, 450% significa que a pessoa vai pagar em juros a mesma dívida 4,5 vezes. Isso é insano. É inacreditável. Insano, não é? Agora, e 450, Rafael, é a média. Está lá no site do Banco Central, alguns emissores chegam até mais de 1000%. Então, a pessoa paga a mesma dívida 10 vezes. Então, não paga, né? Como é que vai pagar? A verdade, as pessoas já pagaram. Então, esse tipo de programa é importantíssimo para... Por quê? Se essas pessoas ingressarem no PROCON, ingressarem na própria justiça, né, elas vão ganhar, porque a dívida delas mesmo é ínfima. O resto é juro sobre juro sobre juro e juro para lá de criminoso, de usurário, né? Porque não é uma remuneração do capital, é usura mesmo, é crime. Então, o governo vem e apresenta esse programa. O programa é importante. Porém, quando a gente vai analisar, o maior beneficiário desse programa serão os bancos. O governo está fazendo uma propaganda enorme. A primeira fase agora, que está aberta, é para quem tem renda. Deixa eu ver aqui direitinho, para não falar errado. Essa primeira fase é de quem tem renda até R$20 mil. Depois é que virá a fase daquelas dívidas de quem ganha até 2 salários mínimos. Então, essa primeira fase é de quem ganha até R$20 mil. E o desconto que o banco der sobre os juros, tá? Ele não vai dar de graça, não. Ele vai ter ajuda do Fundo Garantidor. E o que é o Fundo Garantidor? Um fundo público feito com dinheiro da sociedade. Então, nós é que vamos estar, de novo, não é, financiando esse programa. E os bancos não vão perder nada, gente. Não vão perder nada. Eles vão ganhar pelo desconto que eles derem e eles vão continuar cobrando a dívida das pessoas. As pessoas não vão ficar livres, não. Os bancos vão continuar cobrando e o que eles conseguirem arrecadar, eles têm o compromisso de repor no fundo. Mas, se não arrecadar, eles já receberam, eles não ficaram no prejuízo. Esse ponto é um ponto que as notícias não estão divulgando. Vocês já tinham visto isso na grande mídia? Praticamente não divulgam isso.
não é? Do benefício que os bancos estão tendo. Tem um consultor financeiro, nós da Auditoria Cidadã já até fizemos lives com ele, quando a gente estava lançando a campanha pelo limite do juro no Brasil, é o Marcelo Segredo. Ele tem um site, eu até recomendo, Rafael e Bruno, que vocês o convidem aqui para dissecar porque é a especialidade dele, essa questão dos juros no Brasil. Ele tem uma história super bonita, por que ele entrou nisso, tá? E, inclusive, ele faz muito trabalho voluntário, ele tem uma empresa de consultoria, mas ele atende milhões de pessoas de graça também, para ajudar. Ele entrou nisso porque ele tirou o pai dele do suicídio por conta de dívida. O pai dele ia se suicidar por conta de dívida, avisou para ele que, infelizmente, não dava conta mais e estava deixando o seguro. Aí ele falou: pai, seguro não cobre caso de suicídio, não. E correu para lá e conseguiu segurar o pai e começou a estudar esse assunto para administrar o drama da própria família e viu que esse drama atinge grande parte da população brasileira submetida a esses juros indecentes, porque, mais uma vez, o Banco Central não se presta a regulamentar o funcionamento do mercado financeiro. Não presta nem para isso. Os bancos, os cartões de crédito, cobram o que quer. Cobram o que quer. E não tem autoridade monetária no país que regularize isso, tá? Que regulamente isso. Por isso que a gente precisa de um projeto de lei aprovado com limite dos juros em lei, não é? Então, Bruna, resumindo, esse programa é importantíssimo, mas, mais uma vez, vai resolver o problema das pessoas? Eu também faço essa pergunta, não é? Se os bancos vão dar um desconto, mas vão continuar cobrando, vão receber do fundo garantidor o que eles derem de desconto para a pessoa limpar o nome. Mas a pessoa vai limpar o nome, mas vai continuar devendo, tá? Isso tudo eu recomendo vocês dissecarem mais lá numa entrevista com o Marcelo Segredo. Eu tenho o contato dele, eu posso te passar. Eu só precisava fazer uma questão ética aqui, gente, porque nada relacionado a Bru, mas é que a Maria Lúcia citou questão de suicídio por dívidas. O que eu preciso dizer é que, independentemente do quadro, qualquer situação de idealização de suicídio, procurem ajuda, né? Tem apoios, hoje em dia tem redes muito preparadas para isso. Então, sim, qualquer idealização mínima de suicídio, busquem apoio, gente. Aqui eu mando um recado que para algumas pessoas não vai fazer sentido nenhum, mas para algumas pode fazer diferença. Então, eu preciso citar esse tipo de coisa. Voltando para a economia, ótima questão. Aqui eu tenho duas questões até que simples, que a Maria Lúcia eu sei que vai assim, responder com toda a sua qualidade. A Isabel perguntou aqui em relação a juros em outros países. Eu perdi a pergunta, cara, Isabel, desculpa. Sumiu aqui. Mas pra você contar um pouquinho como funcionam os juros de outros países em comparação ao Brasil, e eu queria que você comentasse nesse sentido também a expectativa de queda para agosto. Parece que vai ser uma queda muito pequenininha, né, minha cara? Mas ela existe. Como é que você vê essa circunstância? Sim, olha, a Selic, a taxa básica de juros, já tinha começado a cair há muito tempo. Por quê? O Banco Central começou lá em março de 2021, a Selic estava em 2% ao ano, e no mundo inteiro, gente, o juro estava até baixo, muito mais baixo do que isso, tá? Estava zerado, estava negativo no mundo todo, porque nós estávamos em pandemia. É impossível você sacrificar ainda mais uma sociedade vivendo uma pandemia, você ainda colocar juro alto. Isso é insano. Então, aqui no Brasil, a Selic chegou a 2%, e no mundo inteiro a taxa básica de juros estava zero, estava até negativa. O Banco Central começou lá em março de 2001 a subir a Selic em todos os meses. Ontem, eu até fiz esse levantamento diante dessa notícia de que ia provavelmente vai baixar só 0,25. Olha só, em março de 2021,
Em maio e junho, o Banco Central tinha subido 0,75 de cada vez. Depois, em agosto e setembro, ele subiu 1% em cada um. Subiu 1% em agosto, 1% em setembro. Em outubro, dezembro, fevereiro, subiu 1,5% de cada vez. Foi galopando a taxa. Subiu 1,5% em outubro, 1,5% em dezembro, 1,5% em fevereiro. Em março e maio, subiu de novo 1,1%. E depois, quando a taxa já estava batendo em 13%, subiu 0,5% em junho de 2022, 0,5% em agosto de 2022, e agora em agosto vai fazer aniversário de 1 ano, que a Selic está em 13,75%. 1 ano nesse patamar absurdo, absurdo, de 13,75%. Então, gente, já era para ter caído há muito tempo, porque qual foi a desculpa do Banco Central para dar esses saltos aí na Selic? A desculpa foi combater inflação. Vocês acompanharam. Só que o que acontece? A inflação no Brasil foi provocada pelo aumento abusivo do combustível, e aumenta combustível, aumenta tudo, aumento de preço de alimentos, não é? Por erros de política agrícola e agrária. E, gente, raciocine. Subir juros faz baixar o preço da gasolina? Claro que não. Do diesel, do gás de cozinha? Não. Subir juros faz baixar o preço de alimento? Também não. Então, subir juros não tem serventia alguma no controle do tipo de inflação que existe no Brasil. Então, o Banco Central foi subir na taxa de juros para aumentar o ganho financeiro de quem tem aplicação, de quem ganha com juro, que é o setor financeiro, que ele faz parte, né? Então, a inflação já caiu, quer dizer, se a desculpa dele fosse verdadeira, que enquanto a inflação estava alta ele subia juro, peraí, a inflação já está aí a 3%. E por que ele não baixa o juro? E se na hora de subir, ele subiu 0,75, 1, 1,5%, por que na hora de baixar vai ser 0,25%? Porque não querem largar o filé, né? Não querem largar o filé de receber essa bolada de dinheiro que sai do orçamento público. A Bolsa Banqueiro, o dinheiro que o Banco Central remunera diariamente aos bancos, que ano passado chegou a quase 200 bilhões, sai do Tesouro Nacional para o Banco Central. Deixa de ir para a saúde, deixa de ir para a educação, deixa de ir para investimentos. E vai para o Banco Central remunerar banco, regiamente. Né? Então, Rafa, já era para a taxa de básica de juros Selic ter caído há muito tempo. E agora, não tem que cair só 0,25, não. Tem que cair 1,5, 2, como foi galopante a subida, tem que ser galopante a descida. Porque a economia brasileira está asfixiada. A indústria brasileira está em contínua queda. E toda a sociedade sofrendo, né? Inclusive esse drama que nós falamos das pessoas, né, Rafa? E muito bem, viu, de falar que tem ajuda, tem vários sites de apoio às pessoas desesperadas, as pessoas não se sintam só, né? É preciso dizer, as pessoas não precisam se sentir sozinhas, desesperadas, achando que não tem saída. Tem saída sim, viu? Tem saída sim, e tem muita gente bacana oferecendo ajuda, oferecendo apoio, não é? E lutando, né, como nós todos, para uma sociedade mais justa, mais igualitária, não é? Menos desigual, não é? Então, é isso aí, Rafa.
Mas que situação que as famílias ficam submetidas, né? É inacreditável, mas muito boa explicação, minha cara. E veremos mês que vem, enfim, acho que você vai estar por aqui. Manda, Bru, uma saideira por aí que já temos o professor e o assunto tá bom, vamos estender um pouquinho mais. Você tá mutado. O nosso maravilhoso Foi. Onig, né? Daqui a pouco. Será que eu posso falar agora? Vocês me permitem? Sim, Bru, manda. Obrigada. Então, Maria Lúcia, eu queria saber mais, se você pode explicar melhor para a gente, né, a reforma tributária, né, que está tão sendo discutida e ainda tem muitas pessoas ainda a ver navios sem entender. Sim, é um assunto, né, que precisa ser melhor explicado para a sociedade, porque é a sociedade que paga a conta, né? É a sociedade que paga os tributos. Essa reforma ela foi fatiada. O que foi votado na Câmara dos Deputados foi a reforma tributária do consumo, dos tributos que incidem sobre o consumo. Como eu expliquei aqui na última entrevista, é o tributo mais perverso, é o tributo que vai embutido no preço e que recai igualmente sobre os mais ricos ou os mais pobres que compram aquele produto. Então, não é um tributo arcado pelas empresas. Por isso que a Fiesp, a Confederação Nacional do Comércio, os bancos estão apoiando, porque são tributos que eles repassam no preço dos produtos e serviços que eles vendem. Tá? Agora, isso vai pesar para a sociedade. É preciso... Qual a desculpa para fazer esse tipo de reforma? Simplificar. Simplificar é sempre bom, não é? Tornar as coisas mais fáceis, mais simples, é sempre bom. Porém, que simplificação que estão fazendo? Estão extinguindo as duas principais contribuições que financiam a Seguridade Social, que é a COFINS e o PIS, para criar a nova CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Estão extinguindo o principal imposto estadual, que é o ICMS, o principal imposto municipal, que é o ISS, e criando o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Vejam bem, 2 tributos, inclusive com o mesmo nome. Contribuição sobre Bens e Serviços, Imposto sobre Bens e Serviços. Estão querendo passar a ideia na PEC de que é um IVA, é um imposto, um IVA dual, com duas vertentes. Só que, na prática, são 2 tributos distintos, inclusive um de naturezas distintas. Um é contribuição, o outro é imposto. Tem uma figura jurídica que impede que o Estado cobre mais de um tributo sobre o mesmo fato gerador. No caso, a contribuição e o imposto estão incidindo sobre bens e serviços. Eu não vi até agora nenhum estudo sobre isso. A pressa com que essa reforma passou na Câmara, Bruna, sem debate com a sociedade, sem mostrar os levantamentos, sem mostrar, inclusive, a alíquota. Qual vai ser a alíquota desse novo IVA que vai englobar aí a contribuição e o imposto? Tem um estudo divulgado pelo IPEA essa semana que falou que é 28,4%. 28,4%. Isso é o maior do planeta. E é um imposto que vai ser arcado por nós, pelos consumidores, tanto pobres como ricos. Tem coisas boas nessa reforma? Tem, como a isenção dos produtos da cesta básica, mas isso ficou para a lei complementar futura. Não está nem definido também que produtos que vão compor essa cesta. Isso ficou lá para 2026 em diante. Outra coisa boa é tributar outros veículos aquáticos e aéreos dos muito ricos, os jatinhos, os iates,
lanchas, etc. Só que isso também ficou lá para a lei complementar futura de cada estado, de cada município. Outra coisa positiva é aumento da alíquota do imposto sobre herança, uma possibilidade, não está dito na PEC, é apenas uma possibilidade. Hoje, na Constituição, esse imposto já pode chegar a 8%. Nenhum estado cobra 8%, nenhum cobra 8%. Quer dizer, estão autorizando aumentar, mas não proibiram a criação daquelas holdings que os ricos fazem. Os muito ricos, gente, não deixam herança mais não. Contratam planejamentos tributários caríssimos, quer dizer, só compensa para gente muito milionária mesmo, porque o planejamento tributário é caro. Eles criam uma empresa, uma holding, e os familiares são todos sócios dessa holding. Um morreu, as cotas são transferidas para os outros, não tem herança. O que adianta aumentar o imposto sobre herança se os mais ricos, bilionários mesmo, já não pagam esse imposto há muitos anos e não saiu nenhuma proibição desse tipo de arranjo tributário? Quer dizer, querem fazer esse arranjo? Façam. Mas esse tipo de transferência de cota vai ser considerado para o imposto de transferência de causa-morte, que é o imposto sobre herança, né? Não puseram isso lá. Então, tudo isso, gente, é falta do debate, porque se tivessem dado oportunidade para o debate, tudo isso ia surgir, a gente teria chance de ter uma proposta muito mais justa, muito mais segura, e ainda criaram um tal de conselho federativo, né? Uma empresa com cara de agência que vai arrecadar o que todos os estados e todos os municípios hoje arrecadam de ICMS e ISS. Vejam o poder dessa instituição. Que tipo de instituição é? Isso tinha que ser muito discutido, porque isso mexe com a autonomia dos estados e municípios, isso faz com que eles percam o controle da sua própria arrecadação e ainda abre brecha para desvios, como o desvio da securitização, que desvia dinheiro de arrecadação antes que o dinheiro chegue aos cofres públicos. Isso vai ficar muito fácil com um caixa único desses, em que nenhum ente tem o controle, porque está entrando dinheiro de todo mundo ali, quem é que vai controlar? Então, são riscos que a gente aponta criticando algo que é necessário e que poderia estar muito melhor sem esses riscos. Nós esperamos que o Senado tenha mais responsabilidade, né? E não faça como a Câmara, né? Regada a 7,5 bilhões de emendas, de liberação de dinheiro de emenda, correu lá e votou. E o Lira foi para o Cruzeiro Marítimo antes até do recesso, né? Não. Então, gente, olha, o povo brasileiro está a pé, viu? Está a pé. Está faltando respeito, está faltando debate, e nós estamos pagando uma conta alta demais, com 70% da população aí com algum tipo de insegurança alimentar, 1/3 passando fome. Isso é gravíssimo, gravíssimo, tá? E a farra dos bancos aí à vontade, né? Por isso que nós da Auditoria Cidadã temos essa posição crítica, vamos continuar tendo e enfrentando aí os ataques que a gente leva, porque estamos cumprindo o nosso papel, para que lá na frente nossos netos não venham nos cobrar. Peraí, estava acontecendo esse absurdo quando vocês estavam vivos, lúcidos lá, que vocês não fizeram nada? Ninguém foi falar sobre isso? Nós teremos a consciência tranquila e deixaremos esse legado aí. Fizemos a nossa parte. O resultado, infelizmente, não depende de nós. Interessante essa questão geracional que você coloca, Maria Lúcia, como nosso papel na história, assim, né? É muito bom. De fato, não só a história, mas as futuras gerações estão de olho e vão julgar nossos passos.
hemos de deixar nesse sentido coisas boas para eles, né? A área ambiental tem tanta coisa delicada e econômica, então é um domínio tão grande, minha cara, e o debate da reforma tributária, de fato, foi muito rápido. Vamos ver no Senado se a coisa corre com um pouco mais de calma, né, pra gente entender. São muitas facetas, né, muitas coisas, mas bom, Maria Lúcia, o Senado tá parado, a gente vai voltar a conversar assim que possível sobre esses assuntos. Excelente então, entrevista. Semana que vem já teremos Maria Lúcia para ver o desenrolar do Banco Central, reforma tributária. Maria Lúcia, obrigada por sempre estar aqui, por sempre atender, por sempre estar aqui, pronta aqui, de prontidão quando a gente fala. Você é brilhante, obrigada pelos esclarecimentos e boa sexta para você, bom fim de semana e até semana que vem. Gratidão, Bruna, gratidão, Rafael, todos os seguidores e seguidoras aqui dessa importante TV Democracia. Estou sempre à disposição, gente. Só para uma frase aqui, o Rafael falou da questão ambiental, essa questão ambiental também está lá na reforma, viu? Todos os privilégios para o grande agronegócio, para a mineração, é outro ponto. Mas a gente fala nisso depois. Inclusive, o Capobianco, ele tem divulgado muito no Ministério do Meio Ambiente esse ponto em parceria, né, com a reforma agrária. Exato, então não se justifica, né? Dá aí uma benesse, um não pagamento de tributo para o setor que está mais lucrando, batendo recorde de exportação, aí deixando dano ambiental, usando água de graça, usando toda a estrutura do país. Por que esse setor não paga imposto? Tem que pagar, né? Então é isso. Gente, forte abraço, ótima sexta. Obrigado também pela luta, muito importante, e ótimo fim de semana. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela Auditoria da Dívida já!